Olá, estudante da segunda série. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre sufixos e prefixos. Quando a gente fala sobre prefixos e sufixos, a gente está falando sobre formação de palavras. É muito interessante a gente falar sobre esse assunto porque, consequentemente, a gente acaba ampliando bastante o nosso vocabulário, tá? Então, através dos prefixos e dos sufixos, a gente consegue aumentar muito o nosso léxico, tá bom? Vejam comigo aqui do que eu estou falando. Bora lá. Ó, prefix and suffix. Prefix, a word part that comes before the root word. Primeira coisa, quando eu falo root word, seria mais ou menos a palavra raiz, tá? Então, você tem uma determinada palavra e essa palavra possui uma raiz, digamos assim, a parte principal dela. Quando eu falo de prefixo, o que isso significa? Antes dessa raiz, virá uma partícula. Vem um pedacinho, alguma coisa você encaixa ali. Então, pensa aí, prefixo de pré, ou seja, que vem justamente antes, tá ok? Por exemplo, o que eu quero dizer com essas partículas? Pre, un, mis, tá ok? Existem outras, tá? E cada uma dessas partículas que a gente encaixa antes, a gente dá elas possuem uma carga semântica. A gente dá àquela palavra um determinado significado, tá bom? Então, por exemplo, se não todas, mas a maioria das palavras, por exemplo, que tiver o mis na frente, vai ter uma carga semântica. Se tiver o an, terá outra. Por exemplo, o an, normalmente ele traz o contrário do que a palavra raiz propõe, tá bom? Então, isso que seria um prefixo. Já o sufixo, veja só, a word part that comes after the root word. Qual é a diferença? No sufixo, você vai pegar uma determinada partícula e você vai encaixar no final, depois dela, tá ok? Então, essa que é a ideia do sufixo. Por exemplo, o ly, o nes, o Por exemplo, o ly, quando você acrescenta numa determinada palavra, você vai transformar os adjetivos em advérbios, tá? Acabou. O por exemplo, ele é muito utilizado quando você acrescenta num determinado verbo e você transforma a palavra, como é que eu posso explicar? Na pessoa que faz aquilo. Então, por exemplo, teach, ensinar. Teacher, professor. Entendeu? Tá? Bora ver exemplos disso? Ó. Group of letters attached before and after the root word. Esses são os afixos. Os afixos a gente divide em prefixo e em sufixo. Então, são um grupo de letras que a gente gruda nas palavras ali antes ou depois. Tá ok? Então, por exemplo, a palavra accept, que significa aceitar. Então, aqui o N, perdão, antes disso, accept é a root word, é a palavra raiz, tá bom? An é o prefixo que a gente coloca antes, tá? Able é um sufixo que a gente coloca depois. Então, eu formei a palavra unacceptable, que significa inaceitável. Então, repara. Accept, aceitar. Acceptable, aceitável. Unacceptable, inaceitável. Repara, gente, 3 palavras a gente acaba aprendendo através de uma só. Beleza? Então, de novo, prefixo antes, sufixo depois, tá? Daí, conforme você vai estudando, é muito interessante que você vai reparando justamente no fato de que aquele tipo de prefixo ele é muito comum de dar a ideia oposta. Transformei um adjetivo em advérbio, transformei uma palavra num substantivo abstrato, como outros acontecem aí, tá bom? Veja aqui mais exemplos, ó. Uncomfortable, irregularly, disorganized, unconfidently, disrespectfully, tá? São apenas mais exemplos aqui de você acrescentar prefixos e sufixos. Inesquecível, irregularmente, desorganizado, inconfidencialmente, desrespeitosamente, tá ok? Ó, prefixo, que vem antes, a raiz é a palavra que vem no meio, sufixo, a partícula que você acrescenta depois. Tipo um quebra-cabeça aqui só para você conseguir visualizar bem. Tá bom, pessoal? É isso aí. Bem simples, não é? Sem mistério. Nesse vídeo a gente falou sobre prefixos e sufixos, aquelas partículas que a gente acrescenta antes e depois das palavras. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Até logo!